uma do Ulisses Carrion, A Nova Arte de Fazer Livros, e a outra é A Página Violada, que é do Paulo Silveira, que é um prof da URGS, é um artigo dele, e lá tem bastante sugestões, tá? Achei o trabalho muito legal, os resultados estão lindos. Também tem uma estética parecida com as fanzines, que são revistas artesanais, acho que vale a pena vocês pesquisarem sobre elas. E seria interessante vocês fazerem experimentos coletivos, individuais, exposições, diários, explorar os muitos usos artísticos do suporte do livro. E como as meninas disseram, acho que faltaram imagens das oficinas, faltaram mais fotos do que vocês produziram, porque como é um projeto científico de produção, eu senti falta de ver o que vocês fizeram. Mas o trabalho está muito legal. Concordo com o que a Graciele falou sobre a questão da sustentabilidade. Eu acho que isso é muito bom também. E era isso. Obrigada. Obrigada por inscreverem o trabalho, por se aventurarem na pesquisa. Parabéns. Bom, então, obrigada ao grupo, né, participante, às avaliadoras. Bom, pessoal, visto que é o nosso quarto grupo, nós entraremos no intervalo de 10 minutos, retornando, então, às 8h06. E, com isso, só um minuto, pessoal, que a coordenação está me mandando mensagem. E creio que seja algum aviso paroquial que eu vou ter que repassar para vocês. Só um instante. Era referente à gravação mesmo. Enfim, pessoal, então nós retornamos às 8h16. Caso haja alguma pergunta ou alguma dúvida, algum comentário, peço que, por favor, mandem pelo chat, porque se vocês ligarem o microfone para falar, eu não vou conseguir ouvir. E, no mais, é isso.
Bom, pessoal, retornando então do nosso intervalo, nós prosseguiremos então com o penúltimo projeto desta noite, que é como a literatura de transição ainda afeta o imaginário de independência brasileiro atual, das alunas Beatriz Marcondes Schettini e Isabelle Alves Florencio, orientadora Aline Carrijo de Oliveira e co-orientador Marcos Vinícius Furtado da Silva Oliveira, da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. As alunas estão presentes. Bom, pessoal, então eu vou apresentar a tela. Peço que se houver algum imprevisto, algum problema com áudio, conexão ou imagem, que vocês, por favor, me avisem. Olá, eu sou a Beatriz e junto com a Isabelle, sob a orientação de Aline Carrijo e Marcos Vinícius, nós representamos a Escola de Educação Básica, ESEBA, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Assim, o nosso projeto visa compreender e problematizar a forma que as literaturas de transição e contemporânea se afetam e afetam o imaginário de independência do brasileiro atualmente, em uma sociedade politicamente independente. E para alcançar tal objetivo, buscamos mapear os movimentos posteriores ao período de transição, seus autores e obras, entender a diferença do contexto político, social e econômico antes com o atual, e refletir acerca das influências da literatura no período histórico e vice-versa. A justificativa para tal pesquisa sustenta-se no tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o bicentenário da independência do Brasil. Além disso, leva-se em consideração a importância da literatura enquanto objeto de influência. Por isso, o tema traz uma brecha para estudarmos a relação notável entre arte e política, entendendo a exteriorização do pensar da época na realidade modificável que é a ficção. Dessa forma, nossa pesquisa tem o potencial de aprimorar os debates acerca do tema, pouco explorado no meio acadêmico, de instigar a noção subjetiva de independência atualmente e de dar continuidade ao projeto também desenvolvido por outro subgrupo do Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, o GEPIT, o qual estuda o período de transição literária do Brasil. A pesquisa ela possui uma natureza metodológica básica, ou seja, sem nenhuma finalidade prática ou imediata. Sobre a análise dos dados, por mais que às vezes ela assuma um caráter quantitativo, a abordagem predominante é a qualitativa, que Neves define como técnicas interpretativas que descrevem, decodificam, traduzem e expressam sentidos dos fenômenos sociais. Como foi falado, o projeto é concomitante a outro, que pesquisa o período de transição, de 1808 a 1866. Então, assim, o nosso primeiro passo é entender os movimentos de caráter nacionalista que sucedem, ou seja, o romantismo e o modernismo. Aplicando o método de pesquisa bibliográfica com os objetivos de caráter explicativo, a gente se aproxima do tema e recolhe as informações já disponíveis, entendendo a que pé, então, está a discussão acerca do tópico. Feito isso, a gente começa a nossa participação investigativa. Selecionando alguns textos literários pertencentes ao movimento estudado, o nosso objetivo descritivo é coletar dados documentais que comprovem a relação com o movimento e apresentem ou não a conformação prevista, ou ainda a resposta inesperada acerca do pensamento contemporâneo, dos ideais dos autores e da visão de independência nesse período já teoricamente independente. Então, no final, com os dados à disposição, a gente busca formular uma teoria baseada na hipótese, confirmando ou invalidando ela, mas de qualquer forma entendendo o impacto da literatura na formação da independência no imaginário. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas alguns passos já foram concluídos. O primeiro, como citado, foi identificar os movimentos, romantismo e modernismo, como produções nacionalistas, reconhecendo as vantagens de procurar neles as respostas sobre o ideal de independência. Começando pelo romantismo, este foi um movimento de oposição ao classicismo que negou a disciplina e priorizou o interior do indivíduo, visto como vulgar em sua rebelião aos escritos consumidos da época, oriundos do iluminismo guiados pela razão. A literatura romântica dá enfoque ao indivíduo em sua sociedade, priorizando o interno ao externo. A primeira obra analisada, portanto, foi Lucília, de José de Alencar, publicada em 1862, cujo enredo condena a prostituição em volta da alta sociedade brasileira da época. Assim, a gente tem um contexto sofisticado, mas uma sociedade suja, crítica e admiração andando lado a lado. Dito isso, é preciso destacar que o livro se passa durante o Segundo Reinado, ou seja, pós-independência. Mesmo assim, a presença europeia ainda é perceptível, tanto no nome dos lugares, hotel da Europa, quanto nas viagens citadas, a excursão da protagonista à Europa em companhia de um amante, e ainda nas personagens, o amante couto descrito como excêntrico e capitalista por ser inglês. Só que ainda assim é possível formar uma imagem brasileira,
Do bom ao ruim, a obra traz questões como a miscigenação do país e a beleza de sua natureza, criticando a sociedade que cai às tentações da prostituição, mas ainda assim pintando o cenário de purificação do indivíduo, com a paixão de Paulo e a redenção de Lucia. Em suma, a obra é um livro feito para as mulheres brancas da alta sociedade como um manual de instruções. É possível até mesmo interpretar que independência para as mulheres era deixar de ser dependente do pai para ser dependente do marido, e que os corpos femininos negros, então, sequer mereciam a possibilidade limitada de viver livre, presa ao papel de mulher. O Brasil, então, seria como a Lucia, uma mulher que está impura e que precisa melhorar, que precisa ser purificada e abandonar essas impurezas para se tornar um país de verdade e conseguir progredir como a Europa. E agora, passando para o modernismo, ele foi um movimento que surgiu durante um momento de tensão política na Europa, causando instabilidade no continente, bem como durante a industrialização brasileira, trazendo novas inovações técnico-científicas. No centenário da independência do Brasil, então, diversos artistas se juntaram e fizeram acontecer a Semana Nacional de Arte Moderna, de 1922, considerado o marco inicial. As características do modernismo são de liberdade formal e linguagem coloquial, sendo recorrente a oralidade e os versos livres pela aproximação do popular. Também é característica o regionalismo, valorizando a temática do cotidiano brasileiro, e a valorização do nacionalismo, sem a idealização do romântico, mas criticando o passado do país. O livro escolhido para iniciar a análise foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um romance semi-biográfico de 1938, baseado em sua vivência no sertão e sua consciência política, enquanto ativista marxista durante a Era Vargas. O espaço da narrativa é o sertão nordestino em Grande Seca. As personagens são parte de um processo sistemático de exploração, humilhação e alienação, em que o homem Fabiano é vítima de abuso de poder, a mulher Vitória vive com dores sem a cama que deseja, os filhos não são educados e os animais são mais humanos que as próprias pessoas. Tudo uma grande crítica às autoridades do coronelismo, período em que se passa o livro, no qual os fazendeiros, como o patrão do Fabiano, abusavam de seu poder financeiro e político. Mesmo assim, havia esperança. O formato livre do texto imita uma coletânea de contos cíclicos em que início e fim igualam-se. Ambos apresentam a família fugindo da seca, em busca de uma situação melhor, sonhando com um dia em que terão tudo que lhes é privado. Assim, a gente vê uma representação realista do Brasil, com seus problemas de seca, as famílias em miséria e o governo corrupto. No entanto, o brasileiro segue em frente, encontrando felicidade nas pequenas coisas, como a festa do Natal e os jogos, e sempre esperançoso com um futuro melhor, como os devaneios sobre a educação formal aos filhos e a cama de Sinhá Vitória. De forma geral, fica a ideia de que as coisas podem estar ruins, mas ao menos somos livres para ir, vir, fazer nossa história e viver como quisermos. Era uma crítica ao passado do país, como mostra o modernismo, o que dava uma brecha a Vargas de prometer um Brasil melhor, um futuro promissor em que situações como as que ocorrem no livro não seriam repetidas. Seja o Fabiano um leitor do século XX, então, a promessa de mudança era o que mantinha ele seguindo em frente. É inegável que o período de independência do Brasil tenha sido marcado nos livros da época, e estudos de agora caminham para a confirmação hipotética de que a ideia da recém-conquistada independência na literatura romântica e moderna ainda era muito frágil, e essa literatura renomada até hoje, obviamente, ainda apresenta essa visão para quem a lê, contaminando o imaginário contemporâneo com uma independência insegura. Os resultados da pesquisa começam a ganhar forma, mas o veredito final só o tempo dirá. Essas são nossas principais referências e muito obrigada por nos assistir. Se tiverem quaisquer contribuições a fazer, sintam-se convidados a entrar em contato conosco no e-mail que se mostra. Até! Bom, pessoal, então, Título com isso, do nosso projeto. eu passo a vez para as alunas, né, porem as suas complementações ao projeto. Bem, então, boa noite a todos. Eu vou estar compartilhando um pequeno slide aqui. E a gente quer agradecer a primeira oportunidade de estar aqui compartilhando o nosso projeto e falar que nossas considerações vão fazer referência aos avanços da pesquisa que não foram incluídos no vídeo por terem acontecido depois. E falar, então, que, como mostrou, a gente estudou 2 livros, que foi Lucila e Vidas Secas, e que agora a gente trabalhou um pouco com Iracema no romantismo, que a Beatriz vai falar agora, e também um pouco do poema Erro de Português. Então, eu passo a palavra para a Bia. Boa noite, meu nome é Beatriz, e eu queria só começar falando um pouquinho que o nosso projeto, resumindo, ele tem a intenção de verificar como a literatura de transição, ela realmente influencia, tem esse poder de influenciar o modo como as pessoas pensam na independência, os brasileiros pensam na independência até hoje. Porque a literatura realmente tem esse poder de mudar o modo como as pessoas pensam na sua realidade.
E os autores, eles têm essa intenção de passar com seus livros uma realidade vivenciada por eles a partir da sua perspectiva. E como a Isabelle falou, a gente pesquisou depois da confecção do vídeo também o livro Iracema, que também é do autor José de Alencar, um romance indianista que faz uma alegoria à colonização do Brasil pelos portugueses e que nos leva a refletir um pouco sobre como esse processo, na realidade, ele levou os brasileiros a pensar de uma maneira determinada que até hoje tem os seus resquícios. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para a Isabelle. O poema, então, que a gente trouxe para falar sobre modernismo, ele vai ser da década de 20, de Oswald de Andrade, que foi responsável pelo movimento antropofágico. Então, ele vai trazer essa ideia de dialogar com o colonizador, naquela brincadeira de comer o colonizador. E aí ele fala principalmente do clima, que tem uma grande diferença nessa brincadeira de falar com bruta chuva e manhã de sol. Ele também vai fazer um jogo de palavras com a ideia da pena. E, principalmente, ele vai fazer essa ideia que é muito dita atualmente, de que o português, quando ele chegou ao Brasil, ele vestiu o índio, então ele tentou impor a sua cultura no índio, e quando o índio ele poderia ter despido o português, no sentido de que ele poderia ter dialogado, entendido e convivido pacificamente. Basicamente, essas são as nossas novas pesquisas acerca das duas obras que a gente está trabalhando, e a pesquisa, então, continua em desenvolvimento, a gente procura novas obras para analisar, e essas são as duas que a gente pode acrescentar. Qualquer consideração, dúvida, podem falar agora. Obrigada. Bom, então, com isso, eu passo a vez para a avaliadora Jéssica para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Oi, boa noite, meninas. Gostaria, então, de parabenizar a Beatriz, Isabelle. Gostei muito do relatório escrito de vocês, o relatório sucinto. Eu vejo que vocês trouxeram muita parte teórica, muito estudo teórico mesmo. Sei que a parte mais da metodologia de vocês era essa mesmo, né? Acredito que nessa apresentação do vídeo do YouTube, na apresentação das considerações finais, vocês conseguiram trazer de uma forma muito bem colocada, muito bem dividida, e vocês se expressaram muito bem, explicando essa situação. Eu acho muito importante e interessante também vocês, sendo alunas adolescentes, que vocês tragam referências de literaturas clássicas, porque a gente vê que cada vez mais está muito difícil de que os alunos leiam, então que vocês façam essa ponte entre o clássico com a visão de hoje das pessoas, né? Tanto da independência, que é um acontecimento histórico, na verdade, e como as pessoas ainda hoje estão fazendo relação a esses clássicos. Sinto um pouco de falta das conclusões pós-análise teórica, mas tá tudo muito bem explícito, vocês colocaram muito bem ali na parte escrita de vocês, como vocês colocaram, né, agora vocês estão com outros títulos também para fazer essa análise, e pode ser que vocês venham a trazer mais conclusões futuramente para a gente, né, mas eu acho só isso que eu senti um pouquinho de falta, assim, sabe? Eu vejo que foi um trabalho mesmo de pesquisa bibliográfica, mas eu sinto um pouco mais da falta, assim, da parte final, do pós, assim, sabe? Vocês fizeram essa análise, e agora, daqui para frente, né? O que a gente pode mudar do que vocês viram, que ainda se está muito difícil de fazer esse link, né? Então, o que fazer agora, né? Mas achei o trabalho incrível, vocês são ótimas explicando, vocês foram muito bem mesmo, tá? Parabéns pelo trabalho. Achei um tema bem legal, assim, e bem relevante também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações. E a gente, por exemplo, o livro que a Bia trouxe é um que estava incluso na grade curricular da minha escola do 2º ano, que é o ensino médio que a gente faz. Então, a gente percebe que realmente o clássico está presente no atual, e como os alunos às vezes estão lendo, a gente sabe que vai ter essa influência no pensamento e no ideal de independência. Então, é muito importante mesmo essa ponte do clássico com o atual, porque a gente vê que realmente está no cotidiano dos alunos, eles estão tendo contato, e por isso a gente vê a importância de analisar o que eles estão tirando disso, o que eles estão absorvendo para si, e entendendo daquele período e como que isso está refletido no agora. E a gente agradece a sugestão de trabalhar mais nos resultados, porque realmente a gente precisa do acervo total das obras que a gente quer para realmente entender, então, como é a independência nesses livros, o que a gente está entendendo como independência agora. Então, muito obrigada.
Bom, então, obrigada ao grupo, né, pela complementação. Então, com isso, eu chamo a próxima avaliadora, a Graciele, para pôr as suas considerações sobre o projeto. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Eu sou da área de literatura. Eu fiquei assim, o trabalho está num nível muito bom, mas eu fiquei pensando assim, em algumas sugestões, não sei se caberia, porque eu teria que fazer uma leitura mais aprofundada. Eu acho que vocês poderiam fazer também uma relação com o contemporâneo. Porque o que que acontece? Eu sou professora de literatura. Esses livros, que vocês citaram aí, são clássicos. Eu acho que vocês estabelecerem uma relação com textos atuais, literários, seria mais interessante. E tem as versões também, outras, processos intertextuais que estão presentes na literatura contemporânea. Essas escolhas, né, que vocês fizeram são excelentes, mas eu acho que poderia, né, não sei quanto tempo vocês vão ficar com esse projeto, trazer mais literatura contemporânea, até porque vocês colocam romantismo e modernismo, e depois, no objetivo lá, vocês falam do contemporâneo, mas vocês ficam mais presos a esses dois movimentos, né, os dois livros que vocês complementaram aí são livros, um do romantismo e um do modernismo, mas eu acredito que por essa, né, vocês colocam os anos de independência, também tem aí 100 anos de Semana de Arte Moderna no Brasil, está tendo muitas releituras da Semana de Arte Moderna no Brasil, com perspectiva contemporânea, com críticas, teve até a revista Piauí, que fez uma publicação em fevereiro, sobre a Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que vocês podem trazer questões do nosso olhar hoje sobre esses textos. E aí vocês estão presos muito uma leitura clássica. Assim, é uma sugestão, vocês podem não seguir, o texto é excelente, é um nível muito bom, mas eu acho que vocês poderiam trazer essa leitura mais dialogada com a atualidade, porque quando a gente dialoga com o atual, para muitos alunos fazem mais sentido estabelecer essa relação do que a gente ficar lá no passado. É importante para a construção identitária do Brasil hoje, da literatura de hoje, mas a gente sabe que a literatura, né, do século XIX, do início do século XX, ela vai ter seus problemas como a de hoje também. Mas é só uma sugestão mesmo para vocês, o trabalho está excelente. É só para complementar mesmo. Obrigada. Realmente, Graciele, muito obrigada pela sua sugestão, e ela tem muito sentido, sim, da gente estar fazendo essa relação com as raízes do que vem antes no clássico e da visão que nós temos hoje. A gente estava realmente tentando seguir uma ordem mais cronológica de onde veio tudo isso, mas tem muito sentido a sua sugestão e com certeza a gente vai estar aplicando ela no nosso projeto. Tanto que no início do projeto, a nossa ideia era justamente trabalhar com obras contemporâneas, só que ao longo da pesquisa, da ideia de pegar os objetos, a gente percebeu que talvez seria mais favorável para a gente trabalhar com modernismo e romantismo, por causa dessa ideia da construção do Brasil, dessa ideia do nacionalismo. Então, a gente sentiu que os resultados seriam melhores para a nossa pesquisa. E essa ideia, então, de falar do atual, seria realmente pegar o passado e ver como ele está influenciando agora. Mas uma boa sugestão, sim, a gente pode ver, pode incluir algumas obras atuais, inclusive façam intertextualidade, tanto que a gente chegou a ver algumas obras, por exemplo, eu sei que tem uma série de uma editora que faz releitura de Dom Casmurro e essas coisas, então realmente pode ser um caminho a ser seguido. Muito obrigada. Bom, então, com isso eu chamo a terceira avaliadora, né, a Crisna, para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Só um momento, pessoal, acredito que a Crisna não esteja mais presente aqui na sala. Ela havia comentado, né, que a conexão dela estava ruim. Bom, então, acredito que seja isso. Conforme o regulamento, nós seguiremos com o próximo grupo, já que ela não está presente, as duas avaliadoras já falaram. Grupo, vocês gostariam de pôr só mais alguma consideração, visto que há os comentários, né, das duas avaliadoras? Acho que foi isso mesmo. A gente quer agradecer mais uma vez, obrigada pelas sugestões, e que o projeto continua e agregou muito.
Certinho, então, obrigada pela participação. Bom, pessoal, então com isso nós vamos para o último projeto dessa noite, que é o Kindle Direct Publishing e a autopublicação como mecanismo para o reconhecimento dos escritos de jovens autoras, das alunas Bianca Santa Teixeira Novaes e Luana Santana Teixeira Novaes. Elas estão presentes, as duas? Certinho. Bom, o projeto é orientado pelo Vilmar do Nascimento Rocha e é da Escola César Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, Bahia. Eu vou apresentar a tela, pessoal. Então, só porventura já aconteceu algum problema que vocês possam me avisar, né? Olá, eu sou Luana Santana Teixeira Novaes e juntamente com minha irmã gêmea Bianca Santana Teixeira Novaes, orientados pelo professor mestre Vilmar do Nascimento Rocha, estudamos o Kindle Direct Publishing e a autopublicação como um mecanismo para o reconhecimento dos escritos de jovens autoras. Segundo Brush, 2014, a autopublicação é o processo de publicação de uma obra sem o apoio de uma editora tradicional, comumente partindo dos esforços pessoais do autor. É nomeadamente funcionado por meio das tecnologias digitais, que contam com a presença de aplicativos especializados e gratuitos, como o Kindle Direct Publishing, ou KDP, levando autores desconhecidos e iniciantes a conseguirem o seu lugar no mercado editorial. De forma geral, o KDP, como plataforma de autopublicação, exerce uma grande importância para os autores independentes, visto que, segundo Pinheiro, 2018, dispõe de mecanismos para a criação, edição, publicação e distribuição das obras, além de oferecer serviços que englobam a autopublicação de forma simplificada. Assim, observa-se que o principal objetivo do site é estimular a escrita e a leitura, tendo predominantemente os jovens leitores e escritores como público. Posto isso, e diante das turbulências no mercado literário brasileiro, entende-se que a autopublicação pode servir como pontes entre os extremos do mercado editorial, já que, segundo o Brush 2014, as casas editoriais tradicionais normalmente não contemplam com a publicação autores que não possuem uma popularidade adequada junto ao público. Por consequência, ficam evidentes as adversidades enfrentadas pelos jovens autores e como a plataforma de autopublicação KDP pode se tornar útil, tendo em vista que, segundo Pinheiro, 2018, ela é uma plataforma de publicação de e-books compatíveis com Kindle, já que as duas pertencem à empresa mais popular do ramo, a Amazon. A pesquisa é baseada primordialmente nos estudos de Brush, 2014, onde ele discorre sobre a prática da autopublicação e o papel do autor-editor e as novas possibilidades de publicação. Todavia, nota-se a ausência da fase experimental do projeto, uma vez que as pesquisas no âmbito literário não abrangem a experimentação da autopublicação. Dessa maneira, essa pesquisa torna-se quase inédita, devido à incansável busca das pesquisadoras pela validação por meio de testes da publicação independente. Destarte, a pesquisa é incitada, essencialmente, pelo interesse de experimentar o processo de autopublicação por meio da criação autoral de uma obra literária de fantasia distópica, voltada para o público jovem, a ser publicada e difundida pelo site especializado Kindle Direct Publishing. Ademais, visa-se promover a didatização da obra ficcional, objetivando o enaltecimento da escrita juvenil, para que, por fim, todos os aspectos intrínsecos à prática da autopublicação sejam estudados, levando em consideração todas as etapas desse processo, que caminha desde a escrita, difusão, didatização e retorno financeiro da obra. Como resultado, a obra autoral surge como possibilidade para a experimentação do Kindle Direct Publishing como meio de valorização da escrita e da leitura juvenil e inserção de mais autores nacionais no âmbito editorial, e a didatização suposta como mecanismo eficaz para a experimentação de contato entre leitor e autor e a leitura crítica. No que tange à metodologia, a pesquisa se qualifica como pesquisa qualitativa, assumindo propriedades da pesquisação e o tom exploratório, tendo em vista a busca pelo preenchimento das lacunas encontradas nas pesquisas do âmbito,
a experimentação do site Kindle Direction Publishing por meio da publicação de uma obra autoral de fantasia distópica, a sua aplicação e didatização no ambiente escolar e a análise dos dados subordinados ao movimento exercido pela autopublicação. Depois de consideradas todas as etapas do processo, a obra será utilizada como instrumento de didatização, a fim de que haja a experimentação do contato presencial entre os autores e leitores, e a estimulação da leitura crítica dos alunos da terceira série da Escola César Anísio Teixeira. Paralelamente, para a escrita da obra ficcional, foram elaboradas fichas de estruturação de personagens, cenário, sistema político, espaço geográfico, sistema religioso e características psicossociais dos indivíduos, que servirão como filtro para a criação do universo distópico, levando em consideração a metodologia qualitativa, já que, diante do ineditismo da pesquisa, o estudo da autopublicação foi dividido em duas fases. A primeira consiste na escolha da plataforma, escrita da obra, publicação e difusão e análise do processo de autopublicação no ambiente digital. Já a segunda fase é concentrada na didatização da obra no ambiente escolar e o exame da autopublicação em um meio físico. Portanto, o Kindle Direction Publishing surgiu como uma alternativa mais viável, dado que ele permite uma análise mais completa e concreta da autopublicação, já que o retorno financeiro é um dos objetivos dos autores ao publicarem seus livros. Por conseguinte, os resultados parciais referem-se à efetividade do aplicativo, escolhido como mecanismo para o estudo da autopublicação no meio digital, já que, no início da pesquisa, o aplicativo adotado seria o Wattpad. Entretanto, depois de explorar as funcionalidades de cada aplicativo, foi observado que o Wattpad não satisfazia todos os objetivos de análise, tendo em vista que ele não proporciona a venda da obra, impedindo a verificação do retorno financeiro atrelado à publicação independente. Comenta-se como resultados parciais ainda, tendo em vista a pesquisação, a experiência das autoras no sentido de que a escrita da obra se figura como um projeto pessoal das pesquisadoras, que se materializou por meio do suporte do grupo e da pesquisa científica, dadas as experiências adquiridas e proporcionadas pelo ambiente científico, que incorpora de forma significativa para a efetivação desse processo. Esse estudo pretende, portanto, além de seus objetivos, ser um instrumento de alerta e estímulo às discussões sobre a escassez das pesquisas que abordam a diminuta quantidade de autores brasileiros presentes no cenário literário nacional e a maneira como essa problemática pode ser resolvida. Bom, então, obrigada ao grupo, pela participação e pelo projeto. Com isso, o grupo tem 5 minutos para pôr as suas complementações ao projeto. Boa noite. Primeiramente, eu peço licença para poder compartilhar a minha tela. Meninas, tá inaudível aqui para mim o que vocês estão falando. Olá. Isso, agora dá para ouvir certinho. Obrigada. Muitíssimo boa noite. Eu sou Bianca, aluna da Escola César Anísio Teixeira e membro do grupo de Linguagem e Tecnologias Intec, e juntamente com minha irmã gêmea Luana e meu professor, mestre Vilmar do Nascimento Rocha, pesquiso o Kindle Direction Publishing autopublicação como mecanismo para o reconhecimento dos escritos de jovens autoras. A autopublicação é o processo de publicação de obras sob apoio da editora tradicional, comumente partindo dos esforços pessoais do autor, Brush, 2014, nomeadamente funcionado por meio das tecnologias digitais, que contam com a presença de aplicativos especializados e gratuitos, como o Kindle Direction Publishing ou KDP, levando autores desconhecidos e iniciantes a conseguir seu lugar no mercado editorial. De forma geral, o KDP, como plataforma de autopublicação, exerce uma grande importância para os autores independentes, visto que dispõe de mecanismos para criação, edição, publicação e distribuição das obras, além de oferecer os serviços que englobam a autopublicação de forma simplificada, Pinheiro, 2018. Por consequência,
ficam evidentes as adversidades enfrentadas pelos jovens autores e como a plataforma de autopublicação KDP pode se tornar útil. Assim, diante do ineditismo da pesquisa, o estudo da autopublicação pretende, em 2 fases, sendo a primeira, atender à demanda que possibilite a ascensão de jovens autores brasileiros no meio literário, uma vez que o mercado editorial brasileiro corresponde a 4% de todos os livros publicados no país, segundo o levantamento da Nielsen e SNL do ano de 2020, e a segunda, promover a didatização da obra e estimular a leitura crítica dos alunos da 3ª série da Escola César Início Teixeira. No que tange a metodologia, a pesquisa se qualifica como pesquisa qualitativa, tendo em vista a busca pelo preenchimento das lacunas encontradas nas pesquisas do âmbito, a experimentação do site Kindle Direction Publishing por meio da publicação de uma obra autoral de fantasia distópica, a sua aplicação e didatização no ambiente escolar e análise dos dados subordinados ao movimento exercido pela autopublicação, já que, segundo Dalfulano e Silveira, 2008, a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados qualitativos, isso é, as informações coletadas pelo pesquisador não a expressam em números, ou então os números e as conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise, assumindo ainda em suas 2 fases propriedades da pesquisação e o tom exploratório, sendo que, segundo Eliot, em 1997, a pesquisação permite superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática. Temos então como objetivo específico experimentar o processo de objetivo geral, experimentar o processo de autopublicação e como objetivos específicos, 1. Produzir uma obra literária fictícia de fantasia distópica voltada para o público jovem. 2. Publicar e difundir esses escritos por meio do site especializado no Direction Publishing. 3. Didatizar a obra ficcional no contexto da sala de aula de língua portuguesa da 3ª série do ensino médio da Escola César Início Teixeira, Vitória da Conquista, Bahia. E 4. Analisar os impactos causados pela prática da autopublicação no que tange às áreas sociais e financeiras. Para o estudo da autopublicação, através do KDP, será produzida e difundida uma obra literária autoral ficcional. Paralelamente, para a escrita da obra, foram elaboradas fichas de estruturação de personagens, cenários, sistema político, espaço geográfico, sistemas religiosos e características psicossociais dos indivíduos, que servirão como filtro para a criação do universo distópico, levando em consideração a metodologia qualitativa. Depois de considerada todas as etapas do processo, a obra será utilizada como instrumento de didatização. Vale ressaltar que a segunda parte do projeto será submetida à apreciação ética pelo CEP-CONEP, sendo que o processo leva em média 2 meses, já que, a priori, as reuniões do CEP-CONEP são mensais, tendo em vista que o grupo de pesquisa ao qual fazemos parte faz pesquisa com sujeitos e todos os projetos passam por apreciação ética, além do Comitê de Ética da Escola, composta por um educador, um administrador escolar e um profissional da saúde. Os resultados esperados são estimular os jovens autores brasileiros a conseguirem seu lugar no mercado literário por meio da experimentação ativa da autopublicação e demonstrar de forma objetiva aos leitores e escritores nacionais a eficiência da autopublicação e a sua vigência como uma classe editorial dinâmica e duradoura. Por conseguinte, os resultados parciais referem-se à efetividade do aplicativo escolhido como mecanismo para o estudo da autopublicação no meio digital, já que no início da pesquisa, o aplicativo adotado seria o Wattpad, e comenta-se como resultados parciais ainda, tendo em vista a pesquisação, a experiência das autoras no sentido de que a escrita da obra se figurava como um projeto pessoal das pesquisadoras. Esse estudo pretende, portanto, além de seus objetivos, ser um instrumento de alerta e estímulo às discussões sobre a escassez das pesquisas que abordam a diminuta quantidade de autores brasileiros presentes no cenário literário nacional e as maneiras com que essa problemática pode ser resolvida. Logo, espera-se que os autores e leitores dessa e das novas gerações possam se inserir e compreender a autopublicação como uma classe acessível, dinâmica e duradoura. Essa é a capa do nosso livro e as nossas principais referências. Muito obrigada. Bom, então, obrigada ao grupo, pelo projeto, pela participação. Com isso, eu chamo a primeira avaliadora, a Jéssica Capão, para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Olá, meninas. Boa noite. Ai, meu Deus do céu, minha câmera tá virada. Só um instante. Não sei, não consegui fazer voltar ao normal, gente, me perdoem.
Olha só, gostaria de dar parabéns para as meninas, para a Bianca e para a Luana. Vi que vocês falaram super bem no vídeo de vocês, divulgado anteriormente. É um projeto incrível. Eu trabalho em bibliotecas já há 10 anos praticamente. Vejo o quanto é difícil editoras lançarem livros, né, obras regionais, nacionais já é difícil, né, e o quanto isso não é valorizado, né, a gente vê várias livrarias fechando por falta de estímulo, de compra, as pessoas ultimamente não estão mais investindo tanto nisso, né, enfim, gostei muito do projeto de vocês, vejo que tem muitas plataformas que fazem esse tipo de publicação, né, mas muitas delas visam o lucro próprio e não mesmo para vocês venderem o produto, né? A única coisa que eu gostaria de dar de dica para vocês, né? Aqui nessa noite, a gente assistiu o vídeo de apresentação de vocês, que vocês explicaram de maneira incrível. Eu acho que vocês explicaram super bem no vídeo de vocês. E depois, quando foi dado a vez de fazer as considerações finais, muitas informações vocês acabaram trazendo de forma repetitiva, talvez, sabe? Isso não é algo que vai ser prejudicial na minha avaliação, tá? Não vejo que isso poderia prejudicar vocês de nenhuma forma, mas que esse tempo que vocês têm a mais de considerações, vocês poderiam trazer algumas coisas que vieram após o projeto escrito, sabe? Como aqueles resultados que vocês ainda estão aguardando, estão tentando conseguir, né? Eu vi ali que no relatório sucinto, vocês trouxeram muitas referências, muitas citações. Eu vi que a parte assim de estudo de vocês foi muito profunda mesmo, mas a parte de vocês, dos personagens, até mesmo da capa, né, é uma coisa que não ficou tão clara no relatório sucinto. E que, claro, né, vocês apresentaram uma parte pra gente essa noite, mas que eu acho que com o tempo que vocês tinham agora, né, para apresentar, que seria muito valioso pra gente ver o que vocês estão desenvolvendo após o relatório sucinto, sabe? Porque vocês falam muito bem, e eu vi muito valor mesmo, né? Eu já fiz projetos também, assim, dessa forma na escola, não tão profundamente quanto de vocês, né? Era mais nessa plataforma que vem com o modelo pronto, não tem como escolher capa, mas eu vejo o quanto isso é valioso para os alunos, o quanto eles crescem com isso na própria escrita. A gente fez isso com turmas de alfabetização, então eles estavam iniciando a parte de escrita e leitura deles, e foi muito importante, sabe? Foi muito grandioso para eles, assim. Então, eu acho que isso eu senti um pouquinho de falta, sabe? Não é uma coisa que vai, né, prejudicar de forma alguma a avaliação, mas que talvez poderia melhorá-la, né? Prejudicar não vai, mas poderia melhorá-la, tá? Então, parabéns, meninas. Foi muito bom mesmo, tá? De verdade. Parabéns ao orientador também do projeto. Tchau. Obrigada, agradecemos a sua contribuição. E com certeza elas vão agregar muito na nossa caminhada científica. Muito obrigada. Bom, então com isso eu chamo a segunda avaliadora Graciele, né? E acredito que também a última avaliadora, visto que a Crisna, infelizmente, não retornou, né? Então eu passo a vez para a Graciele. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Eu não vou complementar muita coisa, porque acho que a Jéssica falou, né? Realmente, vocês trouxeram muitas informações que já estavam no vídeo. Eu gostei muito da ideia, gostei muito do texto, como eu fiz, né, ponderações nos outros grupos. Eu acho que faltou mais informações no relatório, trazer essas questões do próprio livro, do experimento que vocês estão fazendo, dessa autopublicação e de como que é essa recepção. Eu não tenho muitas considerações, é só isso mesmo que ela falou, porque o vídeo de vocês ficou perfeito, a desenvoltura que vocês falam, o próprio desenvolvimento do texto, assim, o tema ser inovador, né, essa ideia da autopublicação, a gente viu um outro grupo aqui falando de literatura clássica, e aí vocês vêm com essa valorização da escrita de vocês como um texto literário, uma produção textual, e acreditar também nessa produção, eu não tenho, assim, nenhuma ponderação. Realmente, eu encantada com o trabalho, e fica a dica aí para a apresentação de vocês na próxima, se vocês participarem de outra feira, pensar numa coisa mais didática ou uma complementação com uma informação nova. Mas, no mais, parabéns. Espero que vocês façam outras, né, autopublicações e amplie também essas autopublicações, incentivem tanto a escola como outros espaços. Parabéns, meninas, eu gostei muito. Muito obrigada.
Bom, então as meninas gostariam de pôr mais alguma consideração sobre o projeto, sobre o que as avaliadoras falaram? Bom, gostaria de agradecer todas as considerações das avaliadoras, com certeza vai somar muito no nosso projeto e no nosso caminhar científico, e agradecer a oportunidade de estar participando dessa feira. Muitíssimo boa noite. Bom, então, com isso nós finalizamos as apresentações dessa noite, né? Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos, participantes do projeto, todos os orientadores, co-orientadores, professores presentes e também as avaliadoras, também pelas considerações feitas pelas avaliadoras a todo tempo. E, bom, a gravação da banca vai estar disponível no YouTube e no canal do YouTube da FEBIC, oficial, em até 3 dias. E a gente vai ter atividades paralelas ao evento no site oficial da FEBIC. Então, fiquem atentos às redes sociais da FEBIC, ao site. E, bom, no mais, uma boa noite a todos e obrigado pela presença.